Você já enfrentou um desafio tão monumental que duvidou de sua capacidade de superá-lo? Todos nós já passamos por isso, não mesmo? A vida nos lança desafios, pintando imagens de adversidade que podem nos deixar apreensivos. Mas se eu lhe dissesse que existe um conto da antiguidade que pode oferecer uma nova perspectiva, um conto de um homem que lutou contra desafios que pareciam intransponíveis e ainda assim triunfou. Hoje, mergulhamos na história do profeta Elias, um homem que enfrentou desafios aparentemente insuperáveis e ainda assim encontrou uma maneira de triunfar. Elias, um profeta dos tempos antigos, não era estranho à adversidade. Nascido em uma sociedade mergulhada na idolatria, Elias surgiu em uma era marcada por agitação espiritual. Ele era de Tishbe, uma pequena cidade em Gileade, durante o reinado do rei Acabe e da rainha Jezabel no século IX. Esta foi uma época em que o culto a Baal, um deus cananeu, era difundido, lançando uma longa sombra sobre a fé monoteísta de Israel. Elias, no entanto, foi um farol de fé inabalável em Yahweh, o Deus de Israel. Seu papel como profeta não era de conforto ou facilidade. Foi um chamado cheio de provações e desafios, exigindo fé e coragem inabaláveis. Seja confrontando os 450 profetas de Baal no Monte Carmelo, ou suportando uma dura fome, Elias enfrentou cada desafio com um espírito firme e uma crença inabalável em seu Deus. Apesar de todas as adversidades, Elias se manteve firme em sua fé, preparando o palco para uma história de resistência e perseverança. O profeta Elias foi lançado em um redemoinho de provações, cada uma mais assustadora que a última. Sua jornada não foi fácil, mas foi preenchida com momentos de coragem e resiliência que continuam a nos inspirar hoje. Em uma terra assolada pela seca, Elias se destacou como um farol de fé. Ele não foi abalado pelas dificuldades que a seca apresentou, mostrando-nos que a fé é inabalável, mesmo diante de grande adversidade. Então, veio seu confronto com os profetas de Baal. Em um mundo dominado por ídolos falsos, Elias se manteve firme, sua fé no único Deus verdadeiro e inabalável. Ele desafiou os profetas de Baal a um teste de fé, um teste que eles falharam. Elias emergiu vitorioso, sua fé em Deus mais forte do que nunca. No entanto, suas provações não terminaram ali. Após sua vitória, ele se viu fugindo da ira da rainha Jezabel. Apesar do perigo, Elias não vacilou. Ele viajou pelo deserto, sua fé o guiando pelos tempos mais difíceis. Ao longo de suas provações, Elias demonstrou um espírito inabalável de perseverança. Ele enfrentou cada desafio de frente. Sua fé nunca vacilou. Sua determinação nunca enfraqueceu. Ele nos ensina que não importa quão assustadoras sejam as provações que enfrentamos, é nosso espírito de perseverança que nos levará adiante. Mesmo quando tudo parecia perdido, Elias nunca desistiu, ensinando-nos que o espírito de perseverança é mais forte do que qualquer adversidade. A vida do profeta Elias não é apenas uma história, mas um tesouro de lições para nós. Este homem notável, que viveu há milhares de anos, nos deixou um legado que continua a inspirar e orientar. Vamos mergulhar nos principais pontos motivacionais de sua história. O primeiro é a perseverança. Elias enfrentou imensas provações e tribulações, mas nunca vacilou. Ele se manteve firme, mesmo quando era o último profeta contra 450 profetas de Baal. Ele se apegou às suas crenças, demonstrando uma perseverança inabalável. Em nossas vidas, também enfrentamos obstáculos que podem parecer insuperáveis. Mas, assim como Elias, se perseverarmos e permanecermos firmes, podemos superar qualquer obstáculo. A fé é outra qualidade que podemos aprender com Elias. Sua fé inabalável em sua missão divina e sua confiança na sabedoria do Todo-Poderoso o guiaram em suas horas mais sombrias. Mesmo quando confrontado com a morte, Elias se apegou à sua fé, provando que a fé pode realmente mover montanhas. Em nossas vidas, ter fé em nós mesmos e em nossas habilidades pode nos fornecer a força para enfrentar nossos maiores medos. A coragem é uma característica frequentemente associada a Elias. Ele teve a audácia de desafiar o status quo, de se posicionar contra as massas e de confrontar o rei. Sua coragem não era imprudente, mas enraizada em sua fé e convicção. Também podemos nos inspirar em sua coragem quando nos deparamos com situações que exigem que saiamos de nossa zona de conforto. Por último, resiliência. A vida de Elias foi um testemunho de sua resiliência. Apesar de enfrentar inúmeras adversidades, ele sempre se recuperou, mais forte do que antes. Em nossas vidas, é certo que enfrentaremos reveses.
Mas como Elias, se cultivarmos resiliência, podemos nos recuperar de qualquer revés e continuar nossa jornada em direção a nossos objetivos. Assim como Elias, nós também podemos superar nossos próprios desafios. Tudo o que é preciso é fé, coragem e a vontade de nunca desistir. Portanto, lembre-se, a história de Elias não é apenas um conto do passado, é um guia para nosso presente e nosso futuro.